Oi, gente! Estamos aí na nossa aula número 5. A gente está avançando dentro da nossa situação que a gente está vivendo, a gente vai avançando nas situações que a gente precisa, né? E hoje a gente vai falar de gramática. Vamos comentar sobre os termos integrantes da oração. Já coloquei como um mini sumáriozinho aí. A gente vai tratar dos complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Não se assustem pela quantidade de slides. Sim, ficou grande, mas eu procurei fazer de forma que estivesse mais completo possível. Então, por favor, não se irritem com a tia, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar esse troço. Primeira coisa é a gente mudar aqui a caneta para o amarelo, para ficar mais fácil de ver. Vamos primeiro, antes de a gente partir para os termos integrantes, a gente precisa falar de transitividade verbal. Porque se a gente vai falar de complemento verbal, obviamente esse tema aqui precisa ser tocado antes. Nós, na aula, acho que foi na aula 3, não lembro. Se o que tiver, eu coloco aqui no box de informação. A gente já falou dos termos essenciais da oração, sujeito, predicado. Agora a gente vai falar dos termos integrantes, que são super importantes também. Sem eles, a frase efetivamente não faz sentido. Porém, eles não têm, vamos dizer assim, o peso, né, do sujeito predicado. Talvez por isso que a gramática tenha colocado como integrantes e não necessariamente como essenciais, mas são tão importantes quanto. Então vamos falar de transitividade verbal. Eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente poder entender a necessidade. Então, já dando um spoiler, como sempre, né? A necessidade de haver ou não complemento. Eu sou a professora que vivo dando spoiler, é engraçado. Vamos lá. Observe, Maria nasceu no Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui quem nasceu no Rio de Janeiro, Maria. Então, Maria vai ser o meu sujeito. Aqui eu tenho meu verbo nasceu. E aqui eu tenho uma informação que se refere justamente ao verbo nasceu. Na linha de baixo, no exemplo B, Maria comprou sua primeira casa aos 25 anos. Eu tenho aqui o sujeito Maria, porque se eu perguntar quem comprou sua primeira casa aos 25 anos, eu tenho como resposta Maria. Tenho aqui o verbo comprou. E aqui eu tenho uma outra informação a respeito do verbo e a respeito do verbo e do sujeito também. Mas vamos se concentrar na relação do verbo com essas informações. O enunciado da linha A, Maria nasceu no Rio de Janeiro, traz uma informação sobre Maria, ela nasceu. Então, Maria existe, né? Traz mais o lugar onde ela nasceu. Então, eu já sei que essa informação aqui é uma informação que responde à pergunta onde. Maria nasceu onde? Resposta: lugar. Caso essa informação lugar, se ela fosse omitida, teríamos Maria nasceu. Então, finge que aqui a gente para a frase aqui, ó. Maria nasceu. Pergunta: não mencionar o lugar prejudica o entendimento a respeito do verbo nascer? Estamos falando de transitividade verbal. Será que o conceito que a gente entende do verbo nascer ficaria prejudicado se não houvesse, se a gente escondesse a informação no Rio de Janeiro? Responde ainda não. No segundo exemplo, já na linha B, as informações dadas acerca de Maria são: a gente tem o verbo, ela comprou algo, sua primeira casa. É o algo. Esse algo é a primeira casa. A idade, o quando? Aos 25 anos. Aí eu te pergunto, já me adiantando de novo, obviamente, né? Esse daqui, como eu falei, é o quando.
Fica aí pensando qual das duas informações, qual delas é imprescindível para a frase. Se eu sumisse com qual das duas, eu ia ter a frase muito complicada de entender. Maria comprou sua primeira casa. Maria comprou aos 25 anos. Então, vamos fazer esse... Maria... Ups, apertei aqui o botão sem querer. Como sempre. Maria comprou sua primeira casa. Ou seja, aqui eu vou sumir com a informação aos 25 anos, ok? Sua primeira casa. Agora, no de baixo, eu vou sumir com a informação aos 25 anos. Maria comprou aos 25 anos. Se suprimirmos todas as informações que vêm após o verbo, teremos o seguinte: aqui eu ainda suprimi uma de cada vez. Eu quero que você pense qual das duas vai fazer mais falta se eu desaparecer com ela. Mas se eu desaparecer com as duas, olha o que é que acontece. Maria comprou. Então, nesse exemplo aqui, se eu pegar tudo isso e jogar fora, eu fico apenas com o sujeito e o verbo desse sujeito, que está concordando, tudo bonitinho, legal. Pergunta: essa nova elipse, ou seja, sumir com todo esse pedaço, elipse é a mesma coisa que suprimir, omitir, esconder, causa algum prejuízo à mensagem transmitida pelo verbo? Eu tenho aqui o verbo comprar com um significado, adquirir, por exemplo, tá? Não estou com o dicionário aqui do lado não, mas pensando, adquirir mediante pagamento. Maria investiu uma grana e conseguiu comprar a casa dela aos 25 anos, então ela pagou por isso, pagamento. Então, refletindo, fizemos aqui antes, ainda segurem essa informação. A gente, nesse primeiro caso aqui, sumiu com uma de cada vez, para ver qual das duas ia fazer mais falta, e aqui a gente foi mais radical. A gente sumiu aqui com as duas informações. E aí só restou o sujeito e o verbo, porque a gente desapareceu com isso aqui. Aí eu fiz a pergunta: deixar a frase nova apenas desse jeito causa prejuízo à mensagem? Causa algum prejuízo à mensagem? Lembrando que é importante a gente sempre mencionar isso. Para haver comunicação é preciso que todos os atores da comunicação dela entendam a mensagem. Mensagem essa trocada de alguma forma. Aqui é a palavra-chave, entender. Então, quando eu falo causa algum prejuízo à mensagem, ou seja, a mensagem fica entendível, inteligível, daí a gente reflete. O primeiro exemplo nos mostra que a noção nascer, ou seja, vir ao mundo, né? Vir ao mundo é plena de significado, ou seja, qualquer informação dada a mais apenas vai complementar o que já é perfeito. Lá, vamos voltar lá naquele slide primeiro. Esse aqui, quando eu digo Maria nasceu no Rio de Janeiro, parando em nasceu, e eu tenho aqui a complementação, a pergunta que eu faço é onde? Resposta, o lugar. Essa informação do lugar é uma informação que eu só dou a mais. Dizer que Maria nasceu já é suficiente. Já é suficiente
para entender a mensagem do verbo. O que vem além, que nesse caso aqui é o lugar, nós vamos chamar de situação. Situação, ou como a gramática prefere chamar, circunstância. Circunstância. Isso quer dizer o quê? Eu estou dando uma informação que só vai ampliar esse entendimento, mas não vai ser tão necessária assim para que o entendimento seja perfeito. Aos verbos cuja predicação, necessidade ou não de complemento, é completa, os verbos são completos em si mesmos, nós vamos chamá-los de intransitivos. Então, eles se bastam. São os verbos que se bastam. São os verbos que, se apresentarem algum termo adjacente, por que o se? Por que essa condição? Nós já vimos aqui nos slides anteriores. Eu posso apenas dizer Maria nasceu. Eu costumo falar o seguinte, qualquer informação a mais que eu estiver dando depois do verbo nascer é só para suprir a sua necessidade de saber da fofoca. Você não tem obrigação, eu que estou falando a frase, não tenho obrigação de te atender. Porque você vai me perguntar, aparecendo o termo adjacente, o tipo de pergunta que você vai me fazer vai ser onde, quando, como, por quê, e daí por diante. Essa informação a gente vai chamar de circunstancial ou situacional. Até aqui tudo bem? A condição está porque não é obrigatório. Aqui não é obrigatório. Claro, né, galera? A gente está trabalhando aqui com frases sem contexto. As frases estão tiradas do mundo das ideias, elas não estão dentro de um texto mais apurado. Então, a gente está trabalhando com palavras no caso não, frases soltas. Mas a gente está procurando formar frases que sozinhas elas sejam compreendidas. Agora vamos olhar o exemplo B. É ele que é o problemático. Repara só. O exemplo B, se somente apresentasse a mensagem comprou, que foi o que nós fizemos, né? Maria comprou, e parasse por aqui, seria ineficiente para transmitir todo o sentido que estaria contido no período. Assim que afirmamos Maria comprou, uma pergunta vem à mente: comprou o quê? Porque só dizer comprou sem ter sido nada mencionado antes, se isso aqui estivesse dentro de um texto, se estivesse dentro de um diálogo que fosse, não teria problema nenhum. Maria comprou a casa dela, a primeira casa dela de 25 anos, aí a pessoa responderia, Maria comprou, beleza. Aí eu poderia omitir os outros dados, sua primeira casa aos 25 anos, porque já teria sido mencionado antes, não é o que a gente está trabalhando aqui. A frase aqui está aparecendo de forma, entre aspas, inédita. Então, se eu tiro sua primeira casa aos 25 anos, necessariamente eu vou fazer esta pergunta ao meu interlocutor. A pergunta é super, ultra, mega importante, porque só dizer comprou não faz com que todo o sentido do verbo comprar seja entendido. Comprou o quê? Uma casa, uma saia, um lápis, uma passagem para nunca mais? Você pode fazer uma série de elucubrações, de imaginar na sua cabeça N fantasias. E ainda assim, se a pessoa com quem você está interagindo não reduzir, não restringir, você não vai entender. Fica incompleto. Dizer isto aqui, eu estou afirmando ineficiente, mas é incompleto.
Demonstrado está que o verbo comprar sozinho, ou seja, sem a resposta ao que, a ele, né? Não dá conta de comunicar todo o significado presente na oração, exigindo aqui é obrigatório. Lá no slide anterior dissemos que o verbo intransitivo não tem a obrigação de trazer com ele um termo adjacente. Aqui o verbo vai exigir a presença dessa complementação. Então, é obrigatório. Obrigatório. Não tem jeito. Comunicar todo o significado presente na oração, exigindo assim uma complementação. Esses são os verbos que nós vamos chamar de transitivos. Até aqui tudo bem? Recapitulando então. Verbos cujo termo adjacente. Adjacente é o que vem do lado. Denote uma circunstância ou situação, que são as perguntas, são as respostas às perguntas onde, quando, como, com quem, onde, quando, por quê. Esse porquê separado e com acento, 3 pontinhos. São intransitivos, pois não requerem obrigatoriamente um complemento para si. Já os verbos cujo termo adjacente mostra informação essencial, ou seja, a informação que esse termo adjacente traz à frase é essencial, sem ela a frase não é compreendida, a qual acrescentará a acepção, ou seja, a definição que o verbo está trazendo, contida no próprio verbo, são os verbos transitivos. Então, o fato de eu ter um verbo que vai exigir essa informação essencial vindo ao lado, se for em ordem direta, ou vindo em algum lugar da frase, se for em ordem inversa, eu vou chamar de verbo intransitivo. A predicação é incompleta, daí que se diz precisarem de complemento. Agora que entendemos o conceito de complementos verbais e circunstanciais, primeiro nós vamos nos dedicar aos verbais, porque os circunstanciais vamos chamar de adjuntos adverbiais. E esse assunto nós só veremos na aula de termos acessórios, beleza? Então vamos concentrar nossa cabecinha aqui nos complementos verbais, os chamados objetos. O objeto é a presença, o complemento no caso, né, a presença ou não da preposição que vai determinar se o complemento vai ser direto ou indireto. Então, a responsável por ligar o verbo ao seu complemento vai ser a preposição quando ela for necessária. Quando ela não for necessária, quando ela não precisar aparecer, quando não houver nada entre verbo e objeto, a gente vai chamar de direto. Se a preposição for exigida, a gente vai chamar de indireto. A ligação do complemento com o ser verbo será obrigatória em todos os casos, porque os verbos são transitivos, eles precisam do complemento. Então, sempre vai haver essa ligação. Vamos começar pelo direto? Termo que se une ao seu verbo diretamente, sem a interposição da preposição. Isso aqui é a regra. Essa é a regra, a gente pode chamar de regra geral? Vamos chamar? Ainda que mais ninguém chame? Vamos só nós aqui, vamos chamar de regra geral. O verbo tem sua transitividade igualmente direta. Por que o objeto é direto? Porque o verbo é transitivo direto. O verbo pede um complemento direto porque ele não precisa, para reger o seu complemento, da preposição ali no meiozinho deles. Assim, ambos, verbo e complemento, não precisam de um intermediário. Eu coloquei entre aspas porque eu estou pegando emprestada essa palavra, tá? O objeto direto pode ser representado por o núcleo do objeto direto será um substantivo. Reparem aqui, ó, viram um menino pulando o muro. Nesse caso, eu tenho um período composto. Eu tenho o verbo viram e o verbo pulando. O menino e o muro são as respostas a viram o quê? Nesse caso, eu botei pessoa, mas pulando o quê?
Então, qual é a pergunta que a gente faz ao objeto direto? A pergunta que o objeto direto faz, que ele responde, na verdade, né? O verbo faz, você faz essa pergunta ao verbo e tem como resposta o objeto. Qual a pergunta que você faz ao verbo? O quê? E aí, você, na própria pergunta que você está fazendo ao verbo, você já repara que não tem preposição aqui. Não tem a, não tem de, não tem para, não tem com, não tem em. E não tem nenhuma preposição acidental, nada. Você tem o artigo e o que, apenas. Também pode ser núcleo do objeto direto, um pronome substantivo. Por que está escrito substantivo aqui? A gente vai ter essa aula de pronomes, mas já para adiantar, são os pronomes que podem funcionar como sujeito de orações. Então, é como se a gente estivesse falando aqui de pronomes sujeito. E aí, serão os pronomes pessoais, do caso reto, serão os pronomes aqui, nesse caso, os indefinidos, e por aí vai. Pronome demonstrativo também. Os pronomes possessivos, por exemplo, já não podem funcionar como sujeito de oração. A gente não fala o meu veio aqui, entendem? Então, eles a gente chama de pronomes adjetivos. Mas a gente vai ter aula de pronome ainda, então segurem a ansiedade. Venderam tudo e saíram apressados da cidade. A gente vai observar só essa daqui. Venderam o quê? Vou fazer essa pergunta sempre para você poder ter como lembrar. Na repetição a gente vai lembrando. Aqui eu tenho um pronome indefinido tudo. Ele é a resposta à pergunta o quê? Porque se não tivesse, venderam e saíram apressados da cidade, eu iria necessitar de saber o que foi que venderam, raios, né? Também pode ser um núcleo do objeto, um numeral. Amou 5 ou 6, amou 5 ou 6 em toda a sua vida. De novo, a frase está solta, a frase está solta. Podem ser, a depender de onde esse contexto estaria, né? O quê? Podem ser homens ou mulheres, tanto faz. De qualquer forma, eu tenho aqui o numeral 5 ou 6, eu poderia deixar só um dos dois em toda a sua vida. O verbo amar precisa de um complemento. Amou. Ou amou quem, ou amou o quê, tanto faz. Ele vai exigir, ele vai, para ele vai fazer uma pergunta. Nesse caso aqui, a gente tem como resposta a pergunta o quê, 5 ou 6. Uma palavra substantivada, lembrem-se que as palavras substantivadas, vamos aqui só pegar, fazer um OBSzinho. Palavras substantivadas são palavras de outras classes, que não substantivos, né? Outras classes que recebem um determinante. Vou apontar o determinante daqui a pouquinho para vocês. Determinante. E se transformam em substantivos. Então, olha aqui o exemplo que eu coloquei, ó. Servirão o jantar às 19 horas. Jantar, sem esse o aqui, é verbo. Tanto é que você consegue conjugar. Presente, passado, futuro, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Porém, jantar aparece com um o aqui na frente, um artigozinho. Então, esse artigo é o determinante de que falamos aqui. Ele transforma jantar em um substantivo. Então, servirão o quê? Resposta: o jantar às 19 horas. E também, nós não vamos explorar ainda as orações subordinadas. Porém, como a gente já está falando de termos, funções sintáticas, é importante a gente já começar a se acostumar com a presença das orações coordenadas e subordinadas na nossa vida. Elas não são um bicho de 7 cabeças, elas não são
uma coisa terrível, meu Deus do céu, que horror. Não. Talvez o que a gente tenha errado durante muito tempo tenha sido a forma como a gente tanto aprendeu quanto ensinou. Mas a gente vai ter aula de orações coordenadas e subordinadas, de como que a gente reconhece o valor das conjunções, e aí vocês vão ver que não é esse monstro todo que pintam pra gente, não. Mas olha aqui, ó. A gente não tá falando de objeto direto? A gente não tá falando que o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto? E a gente não tá falando aqui que entre verbo transitivo e verbo, o objeto direto não tem preposição? Então, não sei o que. Eu também vou fazer para o verbo aqui, vou. Aqui, o que, que acontece? As orações subordinadas, elas têm por princípio serem divididas em duas partes. A parte que é a parte da oração mesmo, da oração subordinada, nesse caso aqui é substantivo, objetiva direta, e o que a gente chama de oração principal. É o princípio, né? A oração principal é a que não tem conjunção e a oração subordinada é que vai ter conjunção. A conjunção aqui é o ser, conjunção integrante. Porém, para eu poder descobrir qual é a classificação dessa oração subordinada substantiva, nesse caso, eu vou ter de continuar, que nem nos exemplos de cima, fazendo essa pergunta aqui para o verbo. Daqui a pouco, quando a gente entrar em objeto indireto, vocês vão reparar. Mesma coisa. Não sei o que. Ao contrário dos de cima, que você tem só um numeral, uma palavra substantivada, ou como aqui atrás, substantivos e pronomes, você vai ter uma oração inteira respondendo a essa pergunta. Não sei se os jornais vão publicar a notícia. Beleza? A gente vai chamar esses casos diversos aqui, diversos do padrão no sentido diferente mesmo, de casos especiais. Não que eles apareçam uma vez na vida, outra na morte. Não, ao contrário até. Não são super abundantes em tudo quanto é lugar que vocês vejam escrito, mas eles são comuns. Especiais. São casos diversos. A gente falou na regra geral, estava aqui, que o objeto direto vai se unir ao verbo de forma direta, sem a presença da preposição. Como tudo em gramática tem exceção, nós temos uma aqui, ó, o objeto direto preposicionado. Mas, Lívia, calma que ele tem o porquê de aparecer. Costuma vir regido, eu vou pedir para que vocês guardem essa palavrinha na cabeça. Tudo que estamos falando até aqui de complemento verbal de objetos direto e indireto, tudo isso vai se cruzar, vai se amalgamar quando nós falarmos sobre regência verbal. E também, de alguma forma, regência nominal. Por quê? A regência, principalmente essa, no caso aqui que eu estou falando, a regência verbal, ela nada mais vai ser do que você mudar a preposição que aparece junto com o objeto, faz mudar, inclusive, o significado desse objeto. O significado para dentro do texto. Então, quando nós entrarmos em regência, a gente vai ver que alguns verbos e nomes, de novo a gente vai olhar para isso, são verbos e nomes que precisam de complemento, porém aí a gente vai focar, aqui a gente está focando no objeto só. Quando a gente fala em regência, a gente foca na preposição. Porque aí a preposição se torna tão importante que ela é capaz de mudar o significado do próprio verbo. Só de mudar a preposição, tá? O objeto preposicionado o objeto direto preposicionado, ele acontece para a questão de clareza. Para que não haja, aqui a gente vai ver daqui a pouco, não haja ambiguidade, não exista uma confusão. Primeiro, na letra A, com verbos que exprimem sentimentos. Então, é comum. É obrigatório, Lívia? Não. Você pode fazer o objeto direto preposicionado se você quiser. Mas não existe obrigatoriedade.
odeia a ninguém em especial. O verbo odiar denota pra gente um sentimento? Então, esse a aqui aparece especialmente para eu dar valor. Eu estou aqui valorando esse objeto. Então, ele aparece, costuma vir com a preposição a, quando eu estiver falando de verbos que exprimem sentimentos. Para evitar ambiguidade, talvez essa função do objeto direto preposicionado seja a mais comum. Reparem aqui, ao pai o filho ama. Aqui, se eu tivesse, ó, o pai, o filho ama, a gente não saberia dizer quem ama quem. Vou transferir daqui para cá porque ficou quebradinho, ó. O pai, o filho ama. Você seria capaz, a frase é assim, dizer quem ama quem? O pai ama o filho ou o filho ama o pai? E se a gente deixa desse jeito, a gente não saberia, obviamente, dizer quem ama quem, porque a gente não saberia dizer quem é o sujeito e quem é o objeto desse verbo amar. A gente não sabe quem é o sujeito do verbo ama e a gente não sabe quem é o objeto do verbo ama. Por coincidência, tanto o sujeito quanto o objeto concordam super com o verbo ama. Então, o que a gente faz? Para evitar isso acontecer, a gente coloca a preposição a. O pai, o filho ama. E eu coloquei um asterisco aqui para chamar a sua atenção mesmo. Repare que essa construção está em ordem inversa. Se eu colocar isso aqui em ordem direta, fica o filho ama o pai. Aí eu sei dizer quem é quem. Quem ama o pai, o filho. Então, o filho é o sujeito e o pai aqui vai ser o meu objeto direto. E para enfatizar o complemento verbal, ou seja, quando eu quero enfatizar, eu quero destacar. Cumprir como prometido. Precisaria aparecer esse com aqui? Não, não é obrigatório. Para evitar a ambiguidade, tem mais peso sim. Agora, para enfatizar o complemento verbal, e como aparece aqui, com verbos que exprimem sentimentos, não. Não. Eu não tenho a obrigatoriedade. Eu posso fazer, mas não preciso necessariamente fazer. Também, ó, para realçar a ideia de parte, de porção. Porção essa relacionada a um todo. Tomava do vinho com prazer. Diz, inclusive creio que tenha sido o professor Bechara, tomava o quê? Esse do aqui, ele não precisa aparecer também, é igual os de cima. Mas essa construção, tomava do vinho, pegava da espada, enfim, ela traz quase como é um estilismo, ela não deixa de estar aqui por estilo, tá? Quando for representado pelos pronomes oblíquos, mim, ti, si, ele, nós, vós, são pronomes oblíquos tônicos. Também na nossa aula de pronomes a gente vai saber do que se trata. Os pronomes oblíquos tônicos obrigatoriamente precisam de preposição. Logo, o objeto direto também obrigatoriamente vai ser preposicionado. Pronomes oblíquos tônicos têm preposição. Se eles têm preposição, o objeto direto preposicionado, quando usado com eles, também vai ter a preposição. Eles enganaram a mim. Repare, quem engana, engana alguém, não a alguém. Então, eles enganaram aqui quem, né? Enganaram o quê? O quê? Esse a se deve pela presença do pronome oblíquo tônico mim. Como essa preposição já é obrigatória, porque eu estou usando esse pronome, ela precisa aparecer junto com o verbo transitivo direto nesse objeto direto, de qualquer jeito, ok? O objeto direto pleonástico eu vou usar quando eu quero chamar a atenção para o objeto direto que precede o verbo. De novo, a gente vai estar falando de como se fosse uma ordem
inversa. É comum repeti-lo, usando para isso um pronome oblíquo átono, que a gente chama, na verdade, pronome complemento. Eu estou dizendo eu. Eu peguei emprestado esse nome do espanhol. Eu chamo de pronome complemento porque lembrar pronome, oblíquo, nananã, é mais difícil. Pronome complemento que você já sabe que ele vai funcionar como objeto na oração. Ou um pronome átono, sem preposição, ou um pronome tônico com preposição. Repara nesse primeiro exemplo aqui, nesse exemplo 1. Essas meninas já as vi em algum lugar. Essas meninas e as, ambos são objeto direto. Mas aqui eu repito por quê? Tem até que escrever aqui. O quê? Já vi o que em algum lugar? Essas meninas ou as. Ambas são, os dois pedaços aqui da frase são objeto direto. Mas por que eu repeti aqui quando eu coloquei depois da vírgula? Porque, para não precisar repetir, eu falaria, já vi essas meninas em algum lugar. Então, esse pedaço, esse termo deveria vir aqui, ó, na ordem direta. Como tá precedendo o verbo, ou seja, em ordem inversa, aí eu faço o favor de repetir quando estiver mais grudadinho do verbo para reforçar, nesse caso aqui, reforçar o que eu vi. Peguei esse exemplo aqui do livro, um trecho aqui que eu li do livro Quincas Borba, esse exemplo 2, do Machado. Algumas pessoas começaram a mofar do Rubião e da singular incumbência de guardar um cão, em vez de ser o cão que o guardasse a ele. Esse aqui é um exemplo de usar o pronome oblíquo átono, que é o o. Esse aqui é o átono. E o a ele, olha a preposiçãozinha aqui, esse é o tônico. Ambos são OD, objeto direto. Porque o verbo guardar, quem guarda algo, né? Ou alguém. O verbo guardar é transitivo direto. Mas aí reparem, eu coloquei aqui o verbo guardar-se a ele, né? Tanto um quanto o outro estão sendo usados dessa forma, de forma pleonástica, porque pleonástico é repetição. E nesse caso aqui, eu poderia também dizer que é estilo. Existe o pleonasmo ruim para o texto, né? Que é aquele que a gente chama de vício de linguagem. Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, nananã. Mas existe o pleonasmo estilo, pleonasmo inclusive considerado como figura de linguagem. Esses dois aqui são exemplos dele. Vamos falar agora do objeto indireto. Já ele exige a intermediária preposição. Precisa vir. A preposição vai ter o objetivo de reger o complemento verbal. E aí, então, o verbo que aparecer vai ser um verbo transitivo indireto. Pode ser representado por as mesmas classes que nós vimos no objeto direto estarão aqui no objeto indireto. Um substantivo ou palavra substantivada, eu coloquei um exemplo de cada. Camilo diverge das opiniões comuns. Diverge de quê? Ó a pergunta modificando. Para ser objeto direto, a pergunta que eu vou fazer é de quê? Ponto de interrogação, né, professora? A ou para? Ela para que ou quem? De qualquer forma, já dentro da pergunta você vê a presença da preposição. Aí você não tem nem como duvidar que aquele verbo é transitivo indireto. Preciso desse sim agora. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Então, preciso de quê? Vamos puxar aqui a setinha para a gente continuar padronizando. Também pode ser representado por pronome.
Vamos apresentar a vocês no instante, apresentar algo a alguém, ó. A quem? Apresentar a quem? Resposta, a vocês. A própria pergunta tem preposição. Então, o verbo apresentar, nesse caso aqui, ele é um VTDI. Mas aqui a gente só colocou a parte indireta para vocês verem. Também pode ser um numeral. Necessitou das duas para ajudá-la nas tarefas domésticas. Necessitou de quem? Ou de quê? Não sei. De quê? Também. Resposta das duas. A oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Tal qual no objeto direto, nós vamos ter aqui uma oração inteira funcionando como complemento do verbo que está na oração principal. Aos fins de semana, gosto. Para que, aqui vai ser a minha oração principal. Professora, por que oração principal? Primeiro, porque tem o verbo. Gostar. E segundo, porque não tem a conjunção. A conjunção está lá do outro lado, onde tem verbo também. Deixe relaxar é outro verbo. Então, eu tenho um período composto. E por que principal? Porque a outra oração depende desta para se fazer entender. Eu costumo dar o exemplo assim. Imagina que eu estou entrando na sua casa, dou nem bom dia, boa tarde, boa noite, aí eu falo de que me deixem relaxar sozinha em casa. Assim, do nada. Tipo, você vai ficar olhando para mim com cara de tacho, né? A professora tá doida. Mas, se eu disser aos fins de semana gosto, você necessariamente vai me perguntar de quê? Resposta é o período inteiro. Então, aqui é incompleto, porque eu vou precisar do complemento que é a própria oração. Só que esse daqui ainda consegue se sustentar mais do que esse daqui, que é considerado, que é classificado como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Observação. Quando usamos os pronomes oblíquos átonos, me, te, era aqui para aparecer um T só. Lê, nos, vos, leis e o reflexivo se, não teremos o acompanhamento da preposição. Ó, não teremos o acompanhamento pela preposição. Esses não vão aparecer, porque eles são os átonos, ainda que o verbo seja transitivo indireto. Falou-me que iria sair mais cedo. O verbo falar aqui é transitivo direto e indireto, tá? VTDI. O que iria sair mais cedo responde à pergunta o quê? Falou a quem? Ué, Lívia, mas você acabou de dizer que na pergunta aparece... Não, O que eu acabei de falar? Ó, os pronomes oblíquos átonos não vêm acompanhados por preposição, mas é como se a preposição estivesse incluída no seu entendimento, tanto que eu posso substituir falou-me por falou a mim. Aí sim, teremos vamos trocar de átono para tônico, e aí a preposição vai voltar a aparecer. Pedi-lhe a blusa emprestada. O verbo pedir também é verbo transitivo direto e indireto. A blusa emprestada responde à pergunta o quê? Temos aqui a resposta. Pedi-lhe vai ser aqui, o lhe vai ser a resposta de pedir-lhe, pedir a quem ou para, tanto faz. A, para, quem? A ele, a ela. Esse a para ele, para ela. Tanto faz. E aí eu já fiz já coloquei aqui na nossa lição, porque assim, o verbo transitivo direto, sozinho, tem um grupo. O verbo transitivo indireto, sozinho tem grupo. Só que existe um grupo também dos verbos que vão precisar de predicação dupla.
uma com e outra sem preposição. Já que os exemplos acima trazem a ocorrência dos verbos transitivos, diretos e indiretos, VTDI, uma rápida explicação. O complemento direto sempre será para coisa e o indireto para a pessoa. Olha aqui o exemplo. Carlos é o sujeito. Aqui eu tenho o verbo deu. Deu a vaga de emprego ao candidato. Então, aqui, a vaga de emprego é a coisa. Complemento direto, porque não tem preposição. Então, deu o quê? Resposta, a vaga de emprego. Mas o verbo dar também vai precisar de um complemento de pessoa. Tá aqui. A, nesse caso eu estou usando a porque ele aparece aqui. A quem? Ao candidato. E é um grupo, então, de verbos que vai ter predicação dupla. Então, vamos lá. Predicação dupla. Eu preciso necessariamente trazer as duas informações? Se você trouxer, vai deixar o sentido da frase muito mais completo. Se você não trouxer, parar em um ou em outro, dá para entender, mas óbvio que não vai ser ampliado. O objeto indireto pleonástico, assim como aparece lá no direto, a gente também vai aparecer, vai ter ele aqui no objeto indireto com a finalidade de realçar. Também vamos repetir, porque nós não falamos que pleonasmo é repetição? Em uma de suas evidências no período, virá em forma de pronome pessoal átono. A vocês não lhes devo explicação alguma de meus atos. Ó, quem deve, deve algo a alguém. O verbo dever, então. Explicação alguma de meus atos é o quê? Responde a pergunta o quê? Vai ser o objeto direto, coisa. E a vocês vai ser o a quem. Só que aí, repara, de novo, a gente está falando de ordem inversa. Ordem inversa. Então, esse a vocês, como ele está distante do verbo, geralmente na ordem direta é sujeito, verbo, complemento, na ordem inversa isso fica totalmente fora do lugar. Aí, o que eu faço? Repito. Ambos são o, i. Fechando essa parte, podemos observar que o que definirá o complemento verbal, ou seja, sua presença, é a capacidade de o verbo conseguir comunicar plenamente seu sentido ou não. Se ele comunica o seu sentido plenamente, ele é intransitivo. Se ele não comunica, aí sim. Se seu complemento vier sem preposição, excetuando esses casos especiais de que falamos, diremos que o objeto será direto. Caso oposto, a preposição é indispensável, o objeto será indireto. Falando de outra forma, se o verbo exigir complemento sem preposição, ele é verbo transitivo direto. VTD. Se o verbo, caso oposto, exigir a preposição aparecendo para reger o objeto, ele vai ser verbo transitivo indireto. Se ele exigir ambos, se exigir ambos, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá, vamos fazer essa questão para fixar o que a gente está falando sobre o objeto direto e o objeto indireto. Eu tenho aqui um texto, eu botei só um pedaço desse texto aqui, da FGV 2013, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Técnico Administrativo 2. Em nosso sistema constitucional, integram o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia, que ao lado da magistratura são os alicerces que lhe dão suporte. Eu preciso descobrir, e é isso que ele está pedindo aqui, o pronome lhe vai se referir a quem? Primeira coisa que eu preciso pensar é, o lhe, o pronome oblíquo lhe, a gente já viu que ele faz parte do objeto indireto
ele sempre vai ser objeto indireto e o lhe também sempre vai ser para a pessoa. Então, desses daqui, quem não é pessoa, que aí eu já posso matar, já posso tirar fora? Aqui da letra A, sistema constitucional, até porque está sendo introduzido por uma introdução, está sendo introduzido, desculpa, por uma preposição, até por conta disso a gente não vai ter sistema constitucional como pessoa, nos sobrando apenas Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia e Magistratura. Então vamos pensar aqui. Esse lhe está apontando para algo que está atrás, então ele aponta para trás. Ele é anafórico. Se ele apontasse para frente, ou seja, se ele mostrasse alguma coisa que ainda seria antecipada, se ele estivesse antecipando alguma coisa que ainda seria dita no texto, ele seria catafórico. Então vamos ver quem é a pessoa para que ele está apontando, ó. São os alicerces que dão suporte a ele. Dão suporte a ele. Tá? Aqui é o lhe tá aqui dentro. Dão suporte a ele. Então, vamos pensar aqui na estrutura. A gente já cortou em nosso sistema constitucional, ele não vai nos dizer exatamente o que a gente quer aqui. Então, vamos pensar nesse verbo aqui, ó. Integram o Poder Judiciário. Integram o quê? O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia e, ao lado deles, a magistratura. Então, o Ministério Público, a Advocacia e Magistratura integram o Poder Judiciário e dão suporte a ele. Ó, Ministério Público, Advocacia e Magistratura integram o Poder Judiciário, porque aqui a gente está com uma frase em ordem inversa, integram o Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, são os alicerces que dão suporte a quem? A ele. Esse a ele aqui vai ser o OI, porque é dar, né? O verbo dar é VTTI. E, ao mesmo tempo, esse mesmo objeto, que aqui vai ser indireto, aqui ele vai ser direto, por quê? Integram o quê? Olha aqui, ó. Resposta, Poder Judiciário. Para esse verbo integrar, ele é objeto. De qualquer forma, esse lhe vai apontar para Poder Judiciário pelo fato de combinar, ser o mesmo objeto, tanto de um verbo, o verbo dar, quanto do verbo integrar. Lívia, todo mundo entra em crise quando fala em complemento nominal. Ele não é nada demais. Não é nada demais. Eu estava falando dos objetos porque eles são complementos verbais. Isto quer dizer que para eu falar de complemento nominal, eu vou ter de falar de completar nome. E o que é esse nome em língua portuguesa? O nome vai ser o substantivo, vai ser o adjetivo e vai ser o advérbio de base adjetiva. Ou seja, advérbios que são formados a partir de adjetivos. Adjetiva. Então, eu vou também precisar completar o nome. Isso quer dizer que eu até vou falar isso daqui a pouco. Transitividade, ó, antes da gente voltar lá. Transitividade não é exclusividade de verbos somente. Transitividade também serve para nomes. Substantivos derivados de verbos, ou seja, substantivos que foram formados a partir do verbo, também vão herdar com eles a transitividade. Se for um transitivo direto, vai ser transitivo direto. Substantivo vai ser o substantivo vai ser direto. Se for transitivo indireto verbo, o substantivo vai precisar de preposição. Adjetivos e advérbios derivados desses adjetivos também recorrem a esse expediente. Vamos dar uma olhada aqui do que diz a gramática sobre.
Complemento nominal, então, vai representar o alvo para o qual tende, ou seja, para onde aponta. Para o qual tende é a mesma coisa que dizer para onde aponta. Que faz referência? Um sentimento, uma disposição ou um movimento. E desempenha em relação ao nome o mesmo papel que o complemento verbal faz com o verbo. De novo, os núcleos são os mesmos, gente. Pode ser um substantivo acompanhado de seus modificadores. Fiquei ansioso pelo passeio, que eu tenho a preposição por, né? Ou per nesse caso. Preposição per, que juntando com o, porque passeio é masculino, fica pelo. Pelo passeio, esse pedaço aqui está completando o adjetivo ansioso. Porque também é que nem quando a gente está falando lá do complemento verbal, se eu falar apenas fiquei ansioso, pergunta que você vai me fazer, pelo quê? Pelo quê? Resposta. Então, professora, que nem lá quando a gente falava dos verbos que a gente tinha que fazer pergunta para eles, a gente faz pergunta para o nome? Exatamente. A gente faz pergunta para o nome porque o nome vai exigir complemento. Alberto permaneceu indiferente às críticas. Permaneceu indiferente a quê? Ou a quem? Resposta: às críticas. Se eu parar aqui e permaneceu indiferente, de 100%, vai, 70% você até fica satisfeito, mas esses 30% poderiam aparecer melhor. Pronomes: sempre terei fé em você. Sempre terei fé em quem? Eu estou usando quem porque a pergunta aqui, a resposta, na verdade, eu estou oferecendo um pronome. Mas poderia também ser, sempre terei fé na vida. Numeral: a oposição voltou contrariamente aos dois. Contrariamente a quem? Ou ao que? E quando a gente falar de regência nominal, lembrem-se disso aqui. Porque o complemento nominal nada mais é do que a preposição regendo a partir dos nomes, substantivos, adjetivos e advérbios de base adjetiva. Então, quando eu falo de transitividade verbal, complemento verbal, objeto direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto, automaticamente eu também estou falando de regência verbal. Se eu estou falando de complemento nominal, automaticamente eu vou falar de regência verbal. De regência nominal. Palavra substantivada, de novo, aquela palavra que não é um substantivo da origem, mas recebeu um determinante e se transformou em um substantivo eventualmente. Não tenha tanta certeza do não. Não tenha tanta certeza de quê? Resposta: não. Vai que muda de ideia. A oração subordinada substantiva completiva nominal. Aqui eu vou ter a minha OP, oração principal. Tomarás consciência de quê? De novo, que nem o dos outros, eu também pergunto para o verbo. Nesse caso aqui eu pergunto para o nome. Resposta: ao invés de eu ter apenas um termo, eu tenho toda uma oração para me responder. De que és tão somente um assalariado. E aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês darem uma olhada nos substantivos derivados de verbos transitivos, adjetivos e advérbios de base adjetiva. Reconhece o amor à verdade, aqui é o substantivo. Substantivo derivado do verbo amar. É amante da verdade, isso aqui é adjetivo. Professor agiu amorosamente com os alunos. Isso daqui é um advérbio de modo. Isso acontece com os advérbios de modo, tá? Terminando os que terminam em mente. E aí ele tem como complemento com os alunos. Beleza? Já adiantando um pouquinho que nós vamos falar em termos acessórios, há uma verdadeira confusão quando a gente está diante de uma questão e ela te pergunta, obviamente já de propósito,
se você está diante de um complemento nominal ou de um adjunto adnominal. E aí o candidato fica confuso porque ambos são regidos por preposição. Ambos são regidos por preposição. Há alguns adjuntos adnominais, quando a gente entrar na aula de termos acessórios, que vocês vão ver que não vão ter preposição. Por exemplo, os artigos, alguns adjetivos. A menina bonita. A e bonita, a função deles ali nessa frase é ser adjunto adnominal, porque ambas as palavras se referem à menina, que é o sujeito, a menina bonita corre, vamos dizer assim. Mas quando vem regido por preposição, as pessoas ficam ensandecidas e não precisa disso. Primeiro de tudo, o complemento nominal, que eu vou aqui abreviar para CN, vai completar o sentido de um nome transitivo. Então, é para ter nome. Ah, Lívia, mas é verbo. Não. Verbo é complemento verbal. E aí a gente vai chamar de objeto, cada um no seu quadrado. E esse nome transitivo vai ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio de base adjetivo. Enquanto adjunto adnominal, que eu vou fazer aqui a redução dele para acompanha apenas substantivo. Então já começa de cara que se o termo introduzido pela preposição estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, não pode ser outra coisa senão complemento nominal. Repara aqui, ó. Ele é perito em cirurgia. Perito é adjetivo. Não estamos trabalhando com substantivo, que é o foco de todo problema. Então, isso aqui não tenha dúvida, é complemento nominal, não tem exceção. Ela está longe da verdade. Longe é advérbio. Da verdade só pode ser complemento nominal. O problema é essa segunda aqui, ó. Quando o termo introduzido por preposição estiver ligado a substantivo, aí a gente vai ter de observar uma parada. Substantivo transitivo. Óbvio, né, que é o substantivo que precisa de complemento. Vai precisar observar a relação de passividade ou não. Como assim passividade? Vamos aos exemplos que vocês vão entender. Olha aqui. A resposta aos grevistas não os convenceu. Aqui eu posso dizer que os grevistas receberam a resposta. Então, alguém falou com eles e eles tiveram a resposta para eles, ok? Então, aqui nesse caso, gravem isso. Eu tenho uma relação de passividade. Passividade. Por quê? Porque os grevistas não agiram. Agiram com eles. Já aqui no segundo, ó, a resposta do patrão não os convenceu. O patrão respondeu, então ele agiu. Eu tenho aqui uma relação de atividade. Perceba que em um enunciado, o termo sublinhado é passivo em relação ao itálico, que é esse exemplo aqui do receberam. No outro, o patrão é o agente em relação à resposta. O patrão fez. Fizeram com eles, aqui foi ele que fez. Então, quando eu tiver uma relação de passividade, eu vou estar diante de um complemento nominal. Vou precisar observar isso. Agora, se aquilo que vier regido por preposição for, na verdade, ação, aí eu vou estar diante de um adjunto adnominal apenas. A gente costuma usar o exemplo de a invenção. Esse exemplo Perdão, gente, pelo cachorro aqui de casa. Esse exemplo é clássico. Todo mundo usa para poder fazer a diferenciação entre complemento nominal e adjunto adnominal. A invenção de Santos Dumont. E a invenção do avião. Vamos tentar descobrir quem é passivo, quem tem relação de passividade, quem tem relação de atividade aqui. Bora lá. Santos Dumont foi inventado ou ele inventou? Bom, nós sabemos que Santos Dumont é uma pessoa, criador de uma série de coisas, inventor de uma série de coisas, inclusive do avião. Então, Santos Dumont age. Se ele age, a gente tem uma relação de atividade.
E a gente já viu aqui, ó, relação de atividade, adjunto, adnominal. Embaixo, o avião inventou, aquela carcaça toda foi lá no laboratório, lá no hangar, sei lá o quê, ou o avião foi inventado. É um objeto, ele não tem vida, não consegue se movimentar sozinho. Aqui eu tenho uma relação de passividade. Logo, já tenho a cola aqui. Quando eu tiver relação de passividade, eu estarei diante de um complemento nominal. Ficou claro, gente? Então, complemento nominal não é um bicho de 7 cabeças. Para que ele serve? Existem alguns nomes que nem os verbos, também vão precisar de que aconteça algum tipo de complementação, porque o nome sozinho não vai dar conta de toda a frase. E essa complementação vai vir regida por preposição. O complemento nominal sempre virá com preposição. Então, sempre virá com preposição. E ele sempre vai estar diante de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio de base adjetivo, um advérbio de modo. Daí, se ele estiver complementando um adjetivo ou um advérbio, vai ser complemento nominal sempre. Agora, se ele estiver ligado a um substantivo que precise de complemento, eu vou observar que relação eu tenho entre esse nome e o seu complemento. Se esse nome, quando eu estiver juntando preposição mais o restinho, tiver essa ação, essa noção de atividade, eu vou estar diante de um adjunto adnominal, não vai estar aqui o complemento, ele vai ser só um penduricalho. Agora, se eu tiver a relação de passividade, aquilo que está depois da preposição, receber a ação entre aspas, desse nome, for o alvo desse nome, melhor dizendo, aí eu vou estar diante de um complemento nominal. E outra coisa, se eu quiser, forçando a barra, tá? Se eu quiser, eu poderia dizer transformar Santos Dumont no adjetivo. Repara só, a invenção dumontina. Se eu quiser, eu posso. Vou estar forçando a barra? Até vou. Mas suponhamos que dumontina já tenha entrado nos cânones da língua portuguesa e eu estivesse usando uma locução adjetiva. Se eu estou usando uma locução adjetiva, eu estou diante de um adjunto adnominal. Ok? Mais uma questãozinha para fixarmos a nossa cabeça. Ó, essa daqui eu até adaptei, porque o texto era muito grande, não ia caber no slide. Mas é o tipo de questão, essa aqui da FGV de 2010 da Fiocruz. É o tipo de questão que a gente consegue fazer, a gente consegue responder só olhando as questões sem precisar voltar ao texto. Vamos olhar aqui o enunciado. Ó. Os termos sublinhados em luta por algo ou representação de algo desempenham a mesma função sintática que. Ó, ele está pedindo função sintática. Eu tenho aqui luta, substantivo, representação, substantivo. Esse termo completa esse nome, este termo adjacente completa esse nome. Se tem um termo adjacente completando um substantivo, eu estou diante de um complemento nominal. Neste caso aqui, eu estou diante de complemento nominal. Logo, eu preciso encontrar em uma dessas questões qual delas que tiver aqui toda marcadinha e sublinhada, qual delas também vai ser um complemento nominal. Eu já vou te dar logo a resposta, é a letra A. Mas eu quero, antes de chegar à resposta, eu quero te mostrar por que as outras não são. Ó, lição de vida. Aqui, óbvio, né? A gente está sem o restante do texto, sem o contexto, mas repara o que eu acabei de falar no slide anterior. Se eu quiser, forçando a barra, transformar o que vem regido pela preposição em locução adjetiva, para poder tirar a dúvida da minha cabeça, eu posso. Não com esses termos, mas imagina se eu quiser dizer assim, ó, vê se não vai estar... Eu não vou fugir de língua portuguesa, ó. Lição de vida, lição vitalícia. Eu posso? Posso. De vida vitalícia, ué.
Então, esse daqui não vai ser porque de vida vai ser apenas adjunto adnominal. Vou até colocar aqui, se eu consigo pegar esse adjunto adnominal e não vou nem botar de setinha, vou botar o sinal de igual. Esse adjunto adnominal, na verdade, né, na morfologia, eu chamo de locução adjetiva. Por que eu estou botando esse igual? Vamos botar até um equivalente que é melhor. Adjunto adnominal é a função sintática. Função sintática. Locução adjetiva, eu estou usando aqui o termo na morfologia. São dois campos completamente diferentes, que eu não posso confundir. Aquilo que a gente chama de morfossintaxe é porque a gente vai fazer a análise completa dos termos da oração, tanto na morfologia quanto na sintaxe. Entendem? Então, olha só. Nesse caso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a locução adjetiva e transformando a adjunto adnominal, fazendo o contrário. Até justamente para não ter dúvida se eu estou diante de um complemento nominal ou não. Sim? Belezinha, vamos continuar. O governo do presidente Médici. Se eu quiser forçar a barra, porque não tem, mas se eu quiser forçar a barra e dizer assim, o governo presidencial. O que eu fiz aqui? Eu troquei, até por causa do Médici, né? Eu não tenho como fazer uma locução adjetiva de Médici, vou pegar presidente. Então, se eu disser governo presidencial, eu não vou estar diante de uma locução adjetiva? Se eu estou diante de uma locução adjetiva, eu estou diante de um adjunto adnominal. Então, ainda não encontrei meu complemento. Já demos a resposta aqui, mas vida do homem. Vou forçar a barra fazendo uma locução adjetiva aqui. Vida do homem... vida humana, tô forçando a barra, tá? Vida, não sei, masculina, tô forçando. Quando eu digo tem uma locução adjetiva, é porque eu posso pegar essa locução e transformar no adjetivo sozinho. Se eu posso fazer isso, adjunto adnominal. Tensão do futebol. Isso existe. Futebolística. Adjunto adnominal. Por que então o complemento nominal está aqui? Por dois motivos. Capaz é adjetivo. Então eu já sei, nenhuma das outras era adjetivo. Reparem, vou voltar até no slide que nós falamos, ó. Desse modo, se o termo introduzido por preposição estiver ligado a um adjetivo ou advérbio, será certamente complemento nominal. Então, o único aqui que é adjetivo é capaz. Capaz é adjetivo. Então, isso aqui só pode ser complemento nominal de qualquer jeito. Todos os outros são substantivos, por esse primeiro motivo. E segundo, capaz é adjetivo que se relaciona ao substantivo capacidade. Substantivo esse que vem de capacitar. Capacitar. Capacitar é um verbo transitivo direto. Capacidade é um substantivo abstrato. Logo, eu também poderia chegar à conclusão de que só esse é complemento nominal partindo daqui. Capaz é o adjetivo que se relaciona ao substantivo abstrato capacidade, que é derivado do verbo capacitar, verbo transitivo direto. O substantivo abstrato são os substantivos com os quais eu vou ter de lidar no complemento nominal.
Então, por duas vias eu poderia chegar à resposta aqui. Beleza? Já estamos chegando na última parte, agente da passiva. Muita gente também acaba ficando em dúvida como é que vai reconhecer o agente da passiva. E, gente, é tranquilo. O agente da passiva, ao contrário do complemento nominal, ele vai ser um complemento verbal. Só que assim, temos umas características. Ele tem preposição, só que é a preposição por ou per, algumas vezes a, algumas vezes de. Então, ele sempre vai ter preposição quando ele aparecer na sua forma analítica. E ele também tem a característica de um complemento verbal de verbos transitivos diretos. Eu até coloquei essa observação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pode ser representado por um substantivo ou palavra substantivada. Os episódios 9 serão feitos pela Netflix. Netflix é substantivo, nesse caso nome próprio, ou per aqui dentro. O falar deve ser substituído pelo ouvir. Nesse caso aqui, eu não sei se vocês estão reparando, está seguindo sempre a mesma estrutura. Tenho a preposição por ou per, algumas vezes a, algumas vezes de, mas enfim. E tem esse agente da... Isso, né, constitui o agente da passiva. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. A voz passiva sintética não traz agente da passiva. Então, nós só veremos agente da passiva na voz passiva. Já é menos coisa para a gente observar. Voz passiva analítica, que é essa estrutura grande aqui. Também, o pronome, vê todos aqueles livros, foram lidos por mim, um por um. Esse mim aqui, pronome oblíquo tônico, né? Mas eu não vou dizer por a mim. Eu já tenho preposição, então não preciso fazer... colocar todas as preposições juntas. Uma só prevalece, que é a preposição por. O numeral. A reunião foi feita por ambos, bem competentes. De novo, ó, por ambos. Oração subordinada substantiva agente da passiva. O ministério é composto. Eu tenho aqui o jeito como, ó, é o verbo ser composto por quem não tem qualificação técnica. Aqui eu tenho a minha oração principal. Detalhe, eu não sei se você reparou, nós não fazemos perguntas aqui. Não precisa, a não ser que você queira. Composto pelo quê? Mas aqui necessariamente, porque a estrutura sempre será a mesma, a gente nem precisa perguntar. Eu tenho aqui, então, a oração subordinada, substantiva, agente da passiva. Não posso colocar AP porque pode parecer o aposto. Mas eu achei por bem, já que estou falando de passiva, achei por bem relembrar o que é voz verbal. É a forma como se apresenta a ação expressa pelo verbo. Então, olha só, o verbo vai expressar alguma coisa. De que forma que essa ação que o verbo vai trazer vai acontecer em relação ao sujeito? Se ela for uma ação de atividade, ou seja, o verbo mostra que está acontecendo, o sujeito está fazendo, a gente chama de voz ativa. Se o sujeito está recebendo a ação verbal, a gente está falando de voz passiva, relação de passividade. Ou, se simultaneamente o sujeito faz e recebe, voz reflexiva. Eu vou te mostrar os 3 exemplos aqui, mas a gente vai ficar só com a voz ativa e a passiva, justamente porque a gente está falando de agente da passiva. Olha aqui, aquele jovem estudou medicina. Ou seja, quem é que estudou medicina? O jovem. O jovem, então, teve como ação estudar medicina. A ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito. Lágrimas foram derramadas pela mocinha. De novo, a gente tem aquela estrutura que a gente acabou de olhar. A ação expressa pelo verbo é recebida pelo sujeito. E, para reflexiva, mãe e filha se abraçaram. A gente faz voz reflexiva quando a gente tem verbos pronominais, verbos que acompanham o pronome é obrigatório para o verbo. A ação expressa pelo verbo é praticada e recebida ao mesmo tempo pelo sujeito. Mas a gente vai se concentrar na voz ativa e passiva, tá bom?
Falamos aqui no exemplo da voz ativa, o sujeito, aquele jovem, é agente. Sujeito agente porque ele faz. Já no exemplo da voz passiva, o sujeito a gente chama de paciente, porque ele, na verdade, é ele que está sendo feito. E no exemplo da voz reflexiva, o sujeito, mãe e filha, o sujeito é igualmente agente e paciente. Ainda sobre voz passiva, é importante explicar os tipos que se afiguram na língua portuguesa. E aí, a voz passiva vai apresentar duas formas. Aqui nos interessa, para o agente da passiva, é só a analítica, mas eu vou te mostrar as duas. É composta pelos verbos ser ou estar. São só esses, professora? Só esses. Mas não posso prescindir, tá? O particípio do verbo principal. Professora, que verbo principal é esse? Quando a gente passa para a voz ativa, é o verbo que aparece na voz ativa. Mas o agente da passiva, que como eu estou falando para vocês, só vai estar aqui. Ele não vai aparecer quando eu estiver falando de voz passiva sintética. Então já é menos uma coisa para eu me preocupar. Só lembrando que o particípio são aquelas formas nominais que terminam em DO. Deixa eu cortar isso aqui, que acabou ficando traço demais. DO, SO ou TO. Sei lá, falado, expresso. Tô dando exemplo, tá? Escrito. O que termina em DO a gente chama de regular. SO e TO é irregular. Irregular. E por ser irregular, eles fazem parte daqueles particípios que a gente vai chamar de abundantes. Então, repare aqui o exemplo. Ó. Os edifícios arrojados foram construídos por uma empresa multinacional. Os edifícios arrojados, a gente vai chamar de sujeito, porque quando a gente perguntar quem foram construídos, quem foram construídos, eu não continuo para saber o sujeito, eu não continuo perguntando para o verbo, resposta tá aqui. Os edifícios arrojados. Ele é sujeito, só que ele é um sujeito do tipo paciente, porque a gente pode ver aqui de forma clara que edifício não se constrói, alguém fez. E aí ele é sujeito paciente quando ele aparece dessa forma. Foram construídos, eu tenho aqui o verbo auxiliar ser, no pretérito perfeito do indicativo, e segura essa informação. Mas o verbo principal construir no particípio passado. Por uma empresa multinacional vai ser o agente da passiva. Por que ele chama agente da passiva? Porque na voz ativa é igual ao sujeito. Então ele chama agente porque é ele quem faz. Só que ele aparece como agente da voz passiva. É só você pensar na voz ativa, quem seria o sujeito seria ele. Simples assim. E aí, quando você transforma em voz ativa, olha o que acontece. Uma empresa multinacional construiu os edifícios arrojados. Reparem, quem construiu? Uma empresa multinacional. Olha aqui o sujeito, ó. Eu já coloquei entre os colchetes para você ver que são as mesmas figuras das duas frases. O verbo, repare, eu não falei aqui que o verbo ser está no pretérito perfeito do indicativo? O verbo principal aqui também está no pretérito perfeito do indicativo. Isso quer dizer que, daqui a pouco a gente vai falar sobre transformação em voz ativa e passiva, eu preciso respeitar o tempo verbal. Na voz ativa, tem de ser o mesmo tempo na voz passiva. Eu não posso trocar de tempo. O tempo vai estar no verbo auxiliar aqui. Aqui ele vai estar no verbo principal, mas o tempo é sempre o mesmo. E aí, quando eu observar construiu e o que vier depois, eu vou perguntar o quê? Resposta. Olha o objeto direto aqui. Os edifícios arrojados. Então, eu posso dizer que o agente da passiva é o sujeito na voz ativa, o sujeito paciente será na voz
ativa, vamos apagar isso direito. Na voz ativa, o que é sujeito paciente vai ser o objeto direto. E é como se a gente estivesse, na verdade, fazendo um X, trocando as coisas de lugar em X. Eu separei aqui um slide em branco para fazer esse desenho para você. Voz passiva sintética, formada pelo verbo transitivo direto, a gente não faz com verbo intransitivo nem verbo transitivo indireto, na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se, ou partícula passivadora, você também vai encontrá-lo desse jeito, mais o sujeito paciente, que na voz ativa, já sabemos, é o objeto direto. E obedece aqui, ó, não há preposição, não há a preposição por nessa forma. Ela é exclusiva da analítica. Ó, construíram-se edifícios arrojados. Construíram-se, verbo construir, na terceira pessoa do plural, com o se. Edifícios arrojados, sujeito paciente, que na voz ativa é o objeto direto. Então, o que nós temos aqui? Ela é sintética porque eu não preciso esticar o verbo que nem na analítica. Eu não uso o verbo auxiliar. É sintética porque eu não usa verbo auxiliar. Eu vou direto para o verbo principal. 2 OBS aqui para a gente não esquecer. Não é possível fazer voz passiva com verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Isso quer dizer que é apenas verbo transitivo direto. E na voz passiva sintética, nunca há o agente da passiva. Óbvio, eu não tenho aqui o agente da passiva, entre aspas, né? O sujeito da voz ativa, ele está dentro do verbo. Olha aqui, ó, construíram-se. Quem construíram? Eles. Se eu tiver um contexto, esse eles vai estar determinado, senão ele vai ficar indeterminado. De qualquer forma, agente da passiva, que é o por mais a palavra, a presença da preposição, que vai ser, obviamente, o sujeito na voz ativa, você não vai ter. Beleza? Transformações na mudança da voz ativa para a voz passiva. A passagem da voz ativa passiva e vice-versa é composta de algumas modificações. O objeto direto passa a ser o sujeito da passiva, que é o sujeito paciente. Paciente. Não, mas isso aqui ficou horrível. Vamos escrever isso direito. Paciente. O verbo passa a forma passiva analítica no mesmo tempo e modo. Eu não posso modificar. O sujeito converte-se em agente da passiva na forma analítica somente. Já vimos que na forma sintética ele não vai aparecer. Ó, eu vou copiar essas três aqui para mostrar para vocês nesse quadrinho branco como é que fica. Então vamos lá, ó. Voz ativa eu tenho. O sapateiro conserta sapatos femininos. Vou até mudar aqui as cores para vocês poderem acompanhar, ó. O sapateiro conserta sapatos femininos. Vocês vão ver aqui a gente fazendo o xizinho. Femininos. É isso? É. Aí, vamos ver se vai combinar exatamente com o que está no slide anterior. Quem conserta sapatos femininos, vamos mudar aqui a cor. Vamos botar aqui esse verdinho. Quem conserta? Resposta, o sapateiro. Então, o sapateiro é sujeito. O que eu vou fazer aqui? Vou trazer ele para o final. Sapateiro. E já vou colocar a preposição. Vou botar já em amarelo, porque
Não, mas ficou tão feia, eu tô me esforçando tanto para fazer uma letrinha mais ou menos. Melhorou. Aí, de novo, vamos agora usar vermelho. O sapateiro conserta o quê? O quê? Resposta: sapatos femininos. Então, sapatos femininos, como é a resposta para o verbo consertar, a pergunta que eu faço ao verbo consertar, ele vai ser o meu objeto direto. Eu trago ele para cá. Sapatos, não, vai ficar muito distante. Vou botar aqui, ó. Sapatos femininos. Professora, faltou o verbo. Sim, eu tenho que trazer o verbo daqui, então conserta. É o verbo. Ele tem que vir para cá de alguma forma. Eu não estou falando em transformação. De que jeito ele virá? Isso aqui, esse verbo, tá no presente do indicativo. Então, eu já tenho aqui, ó, tempo, modo. E lá diz que eu não posso mudar. Eu não posso mudar o tempo, eu não posso mudar o modo. Para eu poder transformar do jeitinho que ele estava falando lá, eu vou ter que usar o verbo ser. Então, ó, não tá no plural, galera? São. No presente do indicativo. O verbo principal não é consertar, então eu tenho que trazer ele para cá também, ó. São, só que no particípio, ele não vai vir do jeitinho como ele tá. Consertados pelo sapateiro. Vê se esse slide aqui não tá igualzinho a esse aqui, ó. Sapatos femininos são consertados pelo sapateiro. Olha o xizinho que eu falei. O que é objeto direto vem para cá. Ele vai virar sujeito paciente. Professora, por que sujeito mesmo, hein? Eu tenho que perguntar para o verbo. Quem são consertados pelo sapateiro? Sapatos femininos. Sujeito paciente. O que era sujeito lá na oração original, da voz ativa, vem para cá como? Tem que vir junto com a preposição agente da passiva. E o verbo transforma. Aqui ele está no presente, ele também vai continuar no presente, só que quem vai estar no presente aqui vai ser o verbo auxiliar. Verbo auxiliar ser mais verbo principal particípio. Ah, tá, Liv, como é que a gente faz a voz analítica sintética? Esquece o agente da passiva. Leva o verbo para a terceira pessoa. Voz passiva sintética, como é que a gente faz? Já que o verbo aqui está em azul, vou usar uma cor azul para fazer mais um azul diferente desse aqui, ó. Consertam-se. Por que está no plural? Porque eu preciso pegar o sujeito paciente, que vai aparecer aqui, ele não está no plural, o verbo vai concordar também. Já que está em vermelho, voltemos para o vermelho. Consertam-se sapatos femininos. E aí, ponto final, porque, né, estamos falando de frase. Então, essa daqui é a voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética. Sim? Para a gente poder fechar finalmente esse vídeo, porque ele já está gigantesco. Ai, professor, esse troço aí é muito grande, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer? Calma, fiquem calmos. Diz o seguinte, isso aqui é uma questão, ó, ano passado, FCC da Banrisul, escriturário do Banco do Rio Grande do Sul. Atentando para a construção sintática do texto, observa-se que ele então está querendo aqui, ele tem 5 afirmativas, ele quer saber qual é a correta. Letra A.
A oração para formar uma camada social de homens livres, segundo o parágrafo, tem valor causal. Ele está dizendo que esse para formar aqui tem valor de causa. Galera, eu não preciso nem voltar no texto. Eu vou voltar, mas eu não precisaria. Vou te mostrar daqui a pouco justamente porque, ó. Primeiro, segundo parágrafo. Esse texto aqui, ó, para formar, tá bem aqui, ó. Para formar uma camada de homens sociais, camada social de homens livres, que tivesse habilitação profissional e pudesse oferecer ao país os produtos que até então tinham de ser importados ou que eram produzidos em escala mínima. Sabe por que não é causal? Vamos ver o que vem antes, tá? A partir da década de 20, o governo brasileiro resolveu estimular a vinda de imigrantes europeus para formar. Esse para aqui não dá ideia pra gente de resultado? Eu espero fazer alguma coisa para alcançar um objetivo? Eu não estou falando de causa nesse caso, estou falando de uma finalidade. Então, essa aqui está errada por isso. Não é valor causal, é valor final. O segmento, uma região em que predominavam os homens livres, é ainda nesse aqui, ó, formar aqui, tá aqui não, terceiro. Onde é que tá aqui, ó? Uma região em que predominavam os homens livres, que viviam de seu trabalho e não da exploração do trabalho alheio. Esse trecho aqui que ele está pedindo. É sujeito da forma verbal constante em havia no país. Outra que eu não precisava olhar nem no texto. Esse daqui eu não quero olhar no texto, não. Quando o verbo haver foi igual a existir, eu já sei que é uma oração sem sujeito. E aqui o verbo haver não está sendo usado como verbo auxiliar, como verbo num tempo composto. Então, essa daqui também não é, porque o verbo está igual como existir. Então, orações sem sujeito, eu não posso dizer que é sujeito. Letra C. É indefinido em razão do contexto, sujeito da forma, trouxeram a agricultura. Ó, 1, 2, 3, 4. Esse pedaço tá aqui, ó. Trouxeram a agricultura de pequena propriedade. Mas repara o que vem antes de trouxeram. As levas de imigrantes. Então, ó, se eu perguntar para o verbo quem trouxeram a agricultura de pequena propriedade, eu tenho resposta, tá aqui. As levas de imigrantes se sucederam. As levas de imigrantes, efetivamente. Aqui está o sujeito de trouxeram. Então, eu não posso dizer que é indefinido. Repararam? Porque se eu pergunto para o verbo quem, eu tenho resposta, logo eu tenho sujeito explícito. Letra D. É exemplo de objeto direto, ou seja, objeto que não vai precisar vir com preposição. O termo sublinhado em fosse detido pelos grandes senhores. Eu preciso ir a bênção do texto, galera? Não. Olha aqui a preposição, meu pai do céu. Não é nem objeto direto preposicionado. Nós não estamos falando de ambiguidade, não estamos falando de inversão sintática. Tem preposição, mas está falando de objeto direto, é claro que não pode ser. O que nos faz entender que o que sobra é isso aqui. Configura-se como agente da voz passiva, o termo pelos grandes senhores. Vamos olhar lá? Tá aqui, ó. E embora o poder político ainda fosse detido pelos grandes senhores, o que nós temos? O verbo ser. Esse caso, ele tá aparecendo no imperfeito. No tempo imperfeito do... Ai, Jesus! Tá querendo terminar logo. Imperfeito do subjuntivo. Mais o verbo principal, que é detido, deter. Detido, né? Porque ele tá aparecendo no particípio. Particípio, melhor fazer assim. Mais pelos, e aí vem o restante. Isso daqui não é justamente a estrutura que eu preciso ter para existir a voz passiva? Resposta, então, a letra E. Amados e amadas, eu peço desculpas, mas a aula realmente foi grande, foi necessário, porque eram muitas coisas para ser ditas e é o tipo de aula que eu não vejo
não vejo vantagem em dividir, porque apesar de ser muita coisa, se dividir talvez alguém possa perder a primeira, a segunda e vai ficar incompleta e eu não acho legal. Mas a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a parceria demais de vocês, falar que a gente está junto nessa e a gente se vê na próxima aula. E a próxima aula a gente vai subir em breve, tá bom? Vou ficando por aqui, fique com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.